Capítulo 36. Nas 2 semanas seguintes, o istmo artificial que partirá do irmão menor se aproximou do alto das muralhas do santuário, enquanto Henry Embromador praticava escaladas no escuro com seus 100 voluntários. Um homem morreu na primeira noite, gritando ao cair. Um acidente barulhento que significaria a morte para todos eles, se aquela fosse a missão real. Uma escalada daquele tipo só seria possível na fase da lua certa. Se eles pudessem enxergar bem demais, também poderiam ser vistos bem demais. Por sorte, a lua certa coincidiria com o fim da construção da rampa. Decidiu-se escalar em pequenos grupos de 10, mais para a lateral do santuário, onde os escaladores ficariam escondidos de quaisquer vigias. Eles se reuniriam na montanha, ao pé das muralhas, e subiriam quando escurecesse. Um dos alpinistas de Artemisia levaria uma corda até o topo e puxaria uma escada de corda criada por Hulk. É a coisa mais idiota que eu já vi, disse Kali. Cuida da sua vinha, respondeu Henry Embromador. À medida que a rampa se aproximava, novamente os construtores ficavam mais vulneráveis às flechas, setas, pedras e rochas lançadas pelos redentores. Um ataque tão terrível quanto era desesperado. Retardava o avanço, mas não era o suficiente, como os redentores deviam saber. Então, a 6 metros da muralha, a construção parou. Completá-la iria permitir que os redentores a atravessassem para atacar. Hulk providenciara uma espécie de ponte de madeira, com teto e laterais cobertas, de uns 12 metros de comprimento. Quando Kali decidisse atacar, a ponte seria empurrada pela rampa para fechar o vão, como uma prancha sobre um rio. Era larga o bastante para comportar 8 soldados ombro a ombro. Hulk também providenciara uma maneira desagradável de expulsar quem ficasse na frente da ponte, uma variação do fogo grego. Ele construíra várias grandes bombas que borrifariam uma grande área à frente dos soldados que atravessavam, atingindo todo o redentor num raio de 50 metros com fogo líquido. Deus me perdoe, disse Hulk. É só lembrar que eles fariam alegremente a mesma coisa com você. Já teriam feito, se eu não tivesse salvo o seu pescoço. Devo me sentir melhor por isso, por não ser pior do que eles. Sinta-se como quise. Eu não estou nem aí. Os últimos dias antes do ataque por cima da rampa passaram num ritmo febril, uma sensação desagradável para Kali e Henry Embromador, como se eles estivessem desabalando rumo a algo fora do seu controle. Agora que estava para acontecer, o que eles iam fazer lhes parecia inacreditável. Iam voltar para o lugar que mais odiavam em todo o mundo, mas que os criará, e varreriam tudo lá dentro. Faltando 2 dias, estavam enlouquecidos de agitação. Porém, estranhamente, também controlados e silenciosos. Idris Puck, que voltará para testemunhar a tomada do santuário, ficava nervoso perto dos 2 garotos, embora por si só já estivesse bastante tenso. Eles lembravam o velho adágio. Ele disse mais tarde a Vipond. As casas assombradas são as mais silenciosas, até que o demônio se levanta. Se houvesse alguma umidade no ar, diriam que uma tempestade estava a caminho. À noite, os gafanhotos calaram seu costumeiro zumbido pulsante. Parecia haver menos moscas tentando chegar à saliva da boca dos soldados. As pessoas que podem se dar ao luxo de levar vidas sossegadas desdenham o melodrama, a ação sensacional, os acontecimentos exagerados destinados a emoções mais grosseiras do que as suas. A vida que elas levam, essas pessoas pensam, é real. A normalidade do dia a dia é como as coisas realmente são. Mas é evidente para qualquer um com um mínimo de bom senso que para a maioria de nós, a vida, se ela se parece com alguma coisa, é com uma pantomima em que o sangue e o sofrimento são reais. Uma ópera na qual os cantores cantam fora do tom, uivando sobre dor, amor e morte, enquanto a plateia joga pedras em vez de frutas podres. A delicadeza e a sutileza são o grande escapismo fantástico. Era fim de tarde quando Henry Embromador foi ver Kali, antes de começar a escalada da muralha do santuário. Não consigo acreditar, ele disse, que vou tentar entrar de volta naquela merda. Kali olhou para ele. Eu queria acertar os detalhes do seu funeral. Ah, é? Pensei em embrulhá-lo num cobertor de cachorro e jogá-lo no esgoto da parede oeste. Se a gente conseguir uma banda, vamos tocar. Eu tenho um belo monte de cocos. Você vai gostar. Você não é, disse Henry Embromador, uma pessoa muito legal. Estou dizendo para você não fazer essa porra desse resgate da porra. Não estou? Aquelas garotas estão mortas, e se você for para lá, vai ficar tão morto quanto elas. Fico comovido com sua preocupação. Não me preocupo. Nem pense nisso. Só sinto pena de você. Por isso suportei você todo esse tempo. Se eu não for, não vou conseguir dormir à noite. É a mais pura verdade. Tenho medo de não ir. Você se acostuma. Pode se acostumar com qualquer coisa. E tem coisa pior do que não conseguir dormir. Não posso desistir agora. Ia pegar mal. Eu mando prender você. Não era uma ameaça, mas uma súplica. Não, não faça isso. Se depois eu descobrir que elas estavam vivas, vou odiar você. Por quê? Vou odiar e pronto. Henry Embromador sorriu. Me dá um beijinho. Não, um aperto de mão. Então, esse é a burrice for contagiosa. Em você não pega. Você vai ficar bem. Mas você não vai. Ele estava com raiva. Agora, vendo que sua persuasão não funcionaria. Você ainda é um redentor. É isso.
Kay! Oh, não é um porco imundo. Não você. Mas mal pode esperar para se sacrificar por alguma coisa. Mexeram com sua cabeça, todas aquelas merdas sobre. Ele parou, incapaz de encontrar as palavras certas. Você é só mais um mártir. E não se preocupe, tem um funeral de mártir preparado para você. Vamos cantar, fé dos nossos pais. Até a morte seremos leais a ti. Você se lembra dessa porra? Quer que venha antes ou depois da canção dos cocos? Você ensaiou esse discurso? Não ensaiou? Vá embora logo. Não quero mais saber de você. Eu vou ficar bem. Estou sentindo. Tá. Tchau. Acho que você iria comigo. Se pudesse. Não. Não iria. Você diz isso porque precisa dizer. Por ser você. Não é isso. Na mesma situação. E se não envolvesse um terrível risco para minha própria vida? Então sim, eu ajudaria você. Gosto de ver coisas boas sendo feitas. De verdade. Mas seu preço é alto demais. Posso ver que sou uma decepção para você. Mas a pura verdade é que prefiro viver do que ver a justiça ser feita. E isso é verdade. Henry Embromador deu de ombros e partiu para entrar de volta no santuário. Callie já se sentia exausto antes que Henry Embromador viesse dizer o que quer que ele tinha vindo dizer. Agora se sentia um trapo torcido. Depois de tomar a fedra e morfina para enfrentar Kit das lebres, ele começara a levar mais a sério o conselho da irmã Vry de não usá-la. Às vezes se sentia tão fraco que parecia que ia parar de respirar. Quando eles eram mais jovens, Henry Embromador ouvirá um dos redentores dizer que um barulho alto e repentino poderia matar um gafanhoto. Eles tentaram, dezenas de vezes, mas nunca funcionou. Agora ele sentia que um barulho alto e repentino poderia facilmente fazê-lo bater as botas. Mais motivo ainda, então, para ficar longe da fedra e morfina. Mas ele sabia que não conseguiria passar pelas próximas 24 horas sem ela. Só mais uma vez, ele pensou. Limpe o santuário. Depois é só ir para Hansa com toda a bufunfa, e serão sanduíches de pepino e bolo para todo o sempre. Ele dormiu um par de horas, embora seu guarda tivesse que acordá-lo. E então tomou exatamente a dose da droga que a irmã Vry o instruiu a tomar. Àquela altura, ele se dava conta de que ela não exagerara ao dizer que suas toxinas se acumulavam. A cada semana, agora, às vezes por meia hora seguida, ele tinha a sensação de que alguém estava fritando alguma coisa na sua cabeça. Meia hora depois, ele estava no alto do irmão menor, enquanto Hulk terminava de preparar seu enorme túnel de madeira para a manobra final até as muralhas do santuário. O topo do irmão menor havia sido elevado em 12 metros, para que o túnel pudesse ser empurrado morro abaixo sobre o vão entre a rampa e as muralhas que ele atravessaria, permitindo que as tropas do novo exército modelo se espalhassem rapidamente e em grande número. Não havia como esconder o plano dos redentores. Então não era preciso ser adivinho para ver que eles fariam de tudo para impedir o ataque assim que começasse. Estabelecer aquela cabeça de ponte seria um negócio massacrante. Era o único ponto fraco do ataque. E Bosco não deixaria de perceber isso. O ataque começou assim que o dia clareou, para que os invasores tivessem toda a luz do dia possível. Callie esperava algum tipo de desastre. Mas, embora houvesse 1000 decisões a serem tomadas, não haveria nenhum terremoto ou peste repentina, nenhum paraélio misterioso para perturbar os supersticiosos. Havia só um terror crescente pelo que estava por vir. Pouco antes das 5, Hulk veio avisar que eles estavam prontos. Callie andou os últimos metros até o topo do irmão menor e olhou para o santuário do outro lado. Seu coração bateu mais forte, sua cabeça parecia estar explodindo enquanto ele contemplava seu antigo lar, vendo os lugares ainda sombrios onde ele passará tantos milhares de dias com medo, horror e desolação. Tanto frio, tanta fome, tanta solidão. Ele olhou por muito tempo. Um momento tão arrasador pedia um grande grito. Mas algo chamou sua atenção dentro do santuário. À direita. Era a ala onde as garotas eram mantidas. De sua ponta mais distante, um fio tênue de fumaça subia suavemente no ar. Ele fez um aceno mínimo para Hulk e começou. Preparer! Exclamou um dos centuriões. Levanter! Agora! Um enorme grito de força. Se espalhou. A imensa estrutura tremeu, mas não se mexeu. Força! Novamente se agitou, mas novamente nada. Força! Dessa vez, avançou alguns centímetros. Força! Agora, 1 palmo. Força! Agora, meio metro. Já colocado sobre a encosta reforçada, o túnel deslizou com o próprio peso. Mas o que preocupava era a estabilidade, não a velocidade. Homens corriam de um lado para o outro entre a frente e as laterais do túnel, gritando uns com os outros e com Hulk, vigiando para que a brita não cedesse e o túnel afundasse ou acontecesse algum outro desastre no qual não haviam pensado. Algumas vezes precisaram parar, e alavancas de 9 metros de comprimento às dúzias foram trazidas para levantar a estrutura nos pontos em que ela afundara no chão ainda fofo. Mas não havia nenhum ataque vindo da muralha. No lugar deles, Callie estaria jogando tudo o que pudesse na cabeça dos invasores. E o tempo todo, um após o outro, incêndios começavam nas laterais do gueto onde as garotas eram mantidas. Onde estão os redentores? Perguntou Fanchave quando eles foram para a cabana onde guardavam os mapas do santuário. Lá dentro estavam meia dúzia de oficiais do novo exército modelo e 3 laconicos, liderados por Orbigor. Idris Puck também estava.
Não sei. Mas eles não vão fazer nada agradável, tenho certeza. Ele decidiu mudar seu plano. Quero que 500 homens seus entrem logo depois do primeiro avanço. Fanshawe Alhu para Ormsbigor. Você concorda? Não foi o que combinamos, disse Orbigor. Num sentido formal, não havia soldados menos covardes do que os laconicos. Mas em termos práticos, era como se eles fossem um tanto pusilânimes. O problema era que requeria tanto esforço, tempo e dinheiro construir uma dessas horríveis máquinas de matar. E elas eram tão poucas, que embora ficassem felizes em morrer, não tinham tanta vontade de lutar. Cada um desses monstros era tão valioso quanto um vaso raro. Kali, ainda mais mal-humorado que de costume por causa das drogas e do que poderia estar acontecendo com Henry Embromador, fitou Orbigor diretamente nos olhos. Algo pouco prudente até nas melhores circunstâncias. Não tem acordo nenhum aqui, disse Kali. Você faz o que eu mando. Se não corto sua cabeça e a chuto do alto da montanha. Existem pessoas para as quais você pode dizer algo assim, e pessoas para as quais não pode. Laconicos em geral, e Orbigor em particular, pertenciam à categoria daqueles que você não pode. A última sílaba da última palavra mal havia saído da boca de Kali quando Orbigor, exaltado em meio a uma já exaltada sociedade de aberrações homicidas, puxou um punhal e o cravou no coração de Kali. Ou teria feito isso se fosse qualquer outra pessoa e não Thomas Kali, tornado ferozmente hiperativo por uma droga que tinha uma boa probabilidade de matá-lo em algum momento das próximas 24 horas. A velocidade e a força do golpe foram a desgraça de Orbigor. Errando o peito de Kali por um tris, foi virado por ele, que o puxou para si e pôs seu próprio punhal no pescoço dele. Os espectadores poderiam ter ficado petrificados pela velocidade do que acabará de acontecer. Mas o que os mantinha em absoluto silêncio era a expressão tresloucada no olhar do garoto. Até Idrispuk ficou calado, temendo que qualquer movimento ou som fizesse Kali explodir. Lá fora, havia silêncio pela primeira vez em horas. Quanto demora um segundo quando a vida ou a morte estão no recinto? Então veio um enorme snap, de fora, seguido por um estrondo e o grito de um engenheiro furioso. Esses porras da porra foderam tudo. Porra! Ninguém na tenda disse nada e ninguém se mexeu. Exchetokale. Incapaz de se conter ao ouvir a exasperação dilacerante do engenheiro, ele começou a rir. Não a insana gargalhada histérica do lunático surtado, mas a risada comum de alguém que percebe o absurdo de tudo o que está acontecendo. Fanshawe S. Risco. Eu só vou tirar o punhal da mão de Orbigor. Ele disse baixinho, levantando as mãos. Você entende isso? Caro colega. Não entende? Orbigor olhou para Fanshawe de uma maneira que indicava que ele não entendia coisíssima nenhuma. O problema das pessoas que não têm medo da morte, pensou Fanshawe, é que elas não têm medo da morte. Portanto, ele precisava encontrar outro meio. Acontece, querido, ele disse, que se você não soltar o punhal, eu mesmo vou, com a permissão de Thomas Kali, puxar o meu, cortar a sua cabeça e chutá-la do alto da montanha. Para Orbigor, aquilo era bem diferente. Ser executado no campo de batalha por desobedecer a uma ordem significaria uma desgraça imperdoável e infâmia sem fim para ele e sua família. Ele soltou o punhal quase tão rapidamente quanto o havia sacado. Posso? Perguntou Fanshawe, tomando as duas mãos de Orbigor nas suas para mostrar a Kali que ele estava sob seu controle. Kali o soltou e Fanshawe ajudou Orbigor a recuperar o equilíbrio. Levou-o para fora e discretamente mandou 4 de seus homens prendê-lo e levá-lo embora. Ele voltou para dentro da tenda. Posso sugerir que ele seja punido da forma que você escolher depois que o santuário cair? Seria uma pena distrair as tropas. Não acha? Fanshawe não gostava de imaginar como os soldados laconicos ou os éforos na sua terra reagiriam à execução de Orbigor. Mas esperava alegremente que Kali estivesse morto antes que esse problema surgisse. Kali não disse nada, mal balançando a cabeça para indicar sua anuência, e então saiu para descobrir o que causará o barulho de ruptura e a queixa do engenheiro. Um grande recipiente cheio de fogo grego gelatinoso havia sido trazido para ser carregado no túnel, para o empurrão final sobre as muralhas do santuário. O negócio era volátil e não gostava muito de ser chacoalhado. Infelizmente, ele descarrilara de um trilho no alto da rampa. Eles tentaram ajeitar o recipiente de volta no trilho, usando uma alavanca de carvalho. O barulho fora causado pela alavanca se partindo. O recipiente rolando encosta abaixo e se espatifando num monte de rochas ocasionara o xingamento desolado do engenheiro. Hook, agora acostumado com a diferença entre um campo de batalha e um laboratório químico, já havia solicitado outro recipiente, que só precisava de alguns minutos de trabalho antes de estar rapidamente a caminho do túnel. Você está bem? Perguntou Idrispuk, que o acompanhará para fora. Não vai acontecer de novo. Kali respondeu. Provavelmente. É melhor você avisar as pessoas que seria bom não discordar de mim por alguns dias. Não sei se isso será necessário. Não ficou claro se Kali o ouviu. Deixei de ver alguma coisa. Alguma coisa importante. Como assim? Idrispuk ficou alarmado. Como todos, ele via a queda do santuário como inevitável, por mais caro que custasse. Porque eles não estão atacando? Já deveriam estar nos atacando. Bosco sabe de alguma coisa que eu não sei. Então pare. Não. Por quê? Mas era uma pergunta para a qual Idrispuk sabia a resposta. Você pediu que Henry Embromador não fosse. Eu mesmo pedi que ele não fosse.
Se serve de alguma coisa. Kali olhou para ele. Se não entrarmos logo, vão fazê-lo prisioneiro. Sabe o que vão fazer com ele? Posso imaginar. Tenho certeza de que pode. Mas eu não preciso imaginar. Porque já vi. Só que desta vez vai ser pior. Vão queimá-lo vivo. E Minimus via. Um sargento o interrompeu. Senhor. O Sr. Hook disse que o túnel está pronto para a travessia. Espere um momento. Sargento. Ele se virou novamente para Idrispuk. Você é estudado. Sabe o que isso significa? Não. Não me é familiar. Significa, da mínima maneira. Significa que vão queimá-lo sobre um monte de varetas insuficiente para levantar fervura numa lata d'água. Eu nunca vi isso pessoalmente. Bosco me contou. Ele disse que levou 12 horas. Portanto, não posso parar. Você não sabe ao certo que é isso que eles vão fazer. Eu não sei ao certo que Bosco sabe algo que eu não sei. Ninguém sabe nada. Se Henry Embromador estivesse aqui conosco, você pararia. Mas ele não está. Você sabe que se não tomarmos o santuário antes do inverno, chegarão reforços dos Redentores antes que possamos voltar. Alguns membros do eixo já estão voando nos pescoços uns dos outros. Os suíços querem sua cabeça quicando pelas ruas. Só Deus sabe o que vai acontecer se você fracassar aqui. Quem disse que eu vou fracassar? Você. Eu disse que não sei o que está acontecendo. Então espere. E se eu esperar? Imagine que agora é a hora certa. Imagine que se eu esperar, estarei lhes dando a chance de... Não sei. Alguma coisa que eu não pensei. E se Bosco estiver doente e esta for minha melhor chance? Ninguém sabe nada. Você sabe o que faria se Henry estivesse aqui e não ali. Sei. Sim. Pensei que você fosse avisar as pessoas para não discutir comigo. Não achei que eu estivesse incluído. Bem, você está enganado. Ele disse para o sargento. Deu sinal ao Sr. Hook para começar. Com alguns gritos. Começou. Capítulo 37. Quero um favor, disse Kali. Fanchave trouxe os 500 laconicos que Kali pedirá e soube que eles entrariam imediatamente após a primeira onda do novo exército modelo. Não se esperava que sobrevivessem muitos. Um favor? Claro. Provavelmente. Quero que 100 dos seus homens substituam Henry Embromador. Assim que ficar claro o que está acontecendo. É um grande favor. Um risco considerável. Sim. Fanchave olhou para o mapa do santuário e seus prédios internos. É meio que um labirinto aquilo. Garoto. Se perder seria fácil e custaria caro. Mas se você os comandasse e os guiasse... Kali tinha bastante certeza de que Fanchave andara pensando muito sobre o que faria com ele. Ele não precisava refletir muito sobre quais as probabilidades dele, ou Henry Embromador saírem vivos da névoa da batalha. Infelizmente, precisam de mim aqui. Mas providenciei que 3 dos meus purgadores, que conhecem o gueto melhor do que eu, levem vocês. Fanchave pensou em recusar. Não que ele esperasse que Kali fosse idiota o suficiente para concordar, mas isso pegaria mal. Se houvesse quaisquer perguntas sobre quem fora responsável pela morte trágica de Kali em algum momento das próximas 24 horas, não faria mal nenhum demonstrar para o novo exército modelo que os laconicos apoiaram seu líder numa empreitada arriscada para salvar seu melhor amigo. Fanchave foi embora fazer os preparativos, e Kali, recolhendo Idrispuk no caminho, voltou para o alto do irmão menor e para uma pequena torre que havia sido erguida no alto, para lhe dar a mais clara visão possível. Então começou. As cordas que seguravam a frente do túnel foram baixadas lentamente. E ele se transformou numa enorme ponte para cobrir o vão de 9 metros até o topo das muralhas do santuário. Ainda não aconteceu nada. Houve uma pausa de mais ou menos 1 minuto, uma série de gritos indistintos, e as bombas manuais, acionadas por 20 soldados para produzir a pressão, foram preparadas para esguichar por 2 minutos. Me gritou. Uma pausa. Então as bombas foram abertas por Hook e o líquido dos recipientes explodiu de um conjunto de 8 canos, como o repuxo do maior chafariz do mundo. Hook acendeu as 8 tochas por baixo dos canos e houve um rugido explosivo, como o do juízo final, e os esguichos se acenderam num imenso arco de chamas, alcançando as paredes à frente 100 metros em cada direção. Por 20 segundos, esse pavoroso dispositivo ensurdeceu todos atrás dele. Então Hook, temendo que ele explodisse, o desligou. Por mais 1 minuto o líquido ardeu como o lago de fogo no meio do inferno, e então, quase como se tivesse sido soprado, o fogo desapareceu. Não houve demora. O novo exército modelo, com as canelas protegidas do calor, atravessou o túnel e saiu do outro lado tão rapidamente quanto podia para tirar vantagem da devastação antes que os Redentores pudessem reagir. Vai dar tudo certo. Daqui pra frente é sopa. Fiquem de olho. De olho. Bayon para o flanco. Valen. Isso. Pro flanco. Seu cabeça de merda. Vocês aí. Vocês. Olhem onde pisam. Caralho. Armadilha. Armadilha. Aqui. Irmão. Aqui. Mas não havia nenhum corpo horrivelmente queimado.
Não havia sobreviventes do fogo prontos para repeli-los. Os gritos pararam. Então não houve nada a não ser uma medonha solidão silenciosa para todo lado. Isso só aumentou a horrível tensão, o medo terrível dos soldados do pior e inesperado. Quando, e de que maneira, viria o golpe? Eles se moviam em grupo, apertados uns contra os outros para enfrentar a luta sangrenta que viria. Devagar. De olho. Prestem atenção. Prestem atenção. Juntando-se ao seu medo, havia a fumaça preta do fogo grego, que cobria tudo diante deles numa neblina espessa. À medida que eles avançavam, todo objeto comum assumia a obscuridade sombria de alguma ameaça hedionda, somente para se revelar uma pilha de barris ou uma estátua oferecendo bênçãos aos salvos. Por isso, uma parada foi ordenada. 2.000 homens, ombro a ombro, até os laconicos esperando atrás deles, assustados e abalados pela terrível incerteza de algo horripilante que viria. Muito lentamente, era um dia quase sem vento. A fumaça começou a se abrir e clarear, cada nesga parecendo revelar uma ameaça que nunca vinha. Então uma pequena lufada e depois outra mais forte rodopiaram, e giraram a fumaça em lindos vórtices e rolos. O vento soprou de vez e o que eles viram foi a imagem que definia as vidas que a maioria deles esperava perder naquele dia. Em todo lugar, de toda estaca, todo sarrafo em cada uma das passarelas cobertas, de través de madeira fincadas nos pátios a centenas, para todo lugar que eles olhassem, havia milhares de redentores pendurados pelo pescoço. Capítulo 38. O novo exército modelo já estava bem acostumado com matanças, àquela altura, e os laconicos eram, naturalmente, uma sociedade totalmente dedicada aos seus requisitos. Mas aquilo não era a morte como a conheciam, e assim, apesar do fato de que aquele espetáculo significava que eles sobreviveriam àquele dia, e aquela multidão de enforcados serem os seus piores inimigos, um clima de desconforto assombrado tomou conta deles enquanto andavam lentamente pelo santuário. Cada novo ângulo, cada praça, cada pátio, cada passarela coberta, cada jardim de orações continha somente fileiras e mais fileiras de cadáveres enforcados. O único som era ó de cordas rangendo, o único movimento, o leve balançar dos corpos tangidos pela leve brisa. Aos poucos eles foram entrando nos prédios do santuário. Não podiam fazer outra coisa. Em cada corredor, a intervalos de 1 metro na largura e no comprimento, redentores estavam enforcados no teto, onde ganchos haviam sido incrustados no concreto. Em cada sala, em cada escritório, cada alcove, cada capela, nas 6 grandes igrejas, devia haver uns 1.000 em cada uma, numa dúzia de alturas diferentes, tão silenciosos como os enfeites pendurados na árvore da mortalidade no dia dos mortos. Chegou a ordem para parar, e os laconicos e seus guias purgadores rumaram para os recessos do santuário, atrapalhados a cada passo pelos corpos que eles faziam balançar ao abrir caminho para o gueto e para Henry Embromador. Contra os mais veementes conselhos para ficar fora do santuário até que ele fosse completamente vasculhado. É óbvio, eles vão se esconder e esperar que o Senhor apareça. Kali chegou, de olhos esbugalhados pelo assombro e horror. Eles tinham razão, mas ele não aguentou esperar e, rodeado de perto pelos purgadores, o que será que eles estariam pensando? Ele andou pelos velhos espaços, agora bizarramente transformados num abatedouro sacerdotal. Como sua alma reagiu estranhamente ao voltar ali. Não era como voltar a um antigo lar, porque ele percebeu que uma coisa que a irmã Vray dissera estava certa. Ele estivera ali no passado, estava ali agora, estaria sempre ali. Os purgadores o levaram para um ambulacro onde haviam desocupado um espaço, tirando os redentores enforcados, e onde ele ficaria longe dos olhos de todos. Em poucos minutos, trouxeram um garoto que um soldado do novo exército modelo havia encontrado escondido numa caixa. Ele quis dizer um confessionário. Senhor, disse um purgador. O que você é? Perguntou Kali. Um acólito. Senhor, eu também era. Está tudo bem. Não se preocupe. Ninguém vai machucar você. O que aconteceu aqui? O relato foi compreensivelmente atrapalhado, mas bastante simples. Bosco discursara para 500 de seus seguidores mais próximos e anunciará que, por causa da traição de Thomas Kali, ele decidirá remover os fiéis da face da terra e nunca mais pensar na humanidade. Como recompensa por sua fidelidade, eles teriam licença para se unir a Deus em eterno êxtase pelo mesmo meio que o próprio Redentor. E todos eles foram nessa conversa? Nem todos, Senhor. Mas o Papa criou um grupo de conselheiros para assistir aqueles que precisavam de apoio espiritual. Mas não você. Eu fiquei com medo. Agora você está a salvo. Kali se virou para um dos sargentos do novo exército modelo. Tire-o daqui. Dê-lhe roupas novas e peça que meu cozinheiro o alimente. Mantenha-o em segurança. Pelo amor de Deus. Por que não temos notícias de Henry? Ele mandou mais 2 dos seus purgadores. 5 minutos depois, quando decidirá ir pessoalmente, por mais perigoso que fosse, Fanchave apareceu, parecendo pouco à vontade. O que foi? Disse Kali. Recebi umas notícias. Mas é a confusão de sempre.
Mas você soube de alguma coisa? Você sabe tão bem quanto eu que as primeiras notícias nunca valem bosta nenhuma. Entendo. O que é? Me diga o que você ouviu. Como Quisser. A notícia é que seu amigo está morto. Falei com alguém que disse tê-lo visto. Ele o conhecia? Quanto? Já o tinha visto andando por aí. Quem não viu? O lugar, aparentemente, está um inferno. Você sabe como é. Nada faz sentido, no início. Ele provavelmente ouviu a mesma coisa sobre você. Callie chamou seus purgadores e estava indo para o gueto quando, de uma porta que soltava uma fumaça cinza clara no pátio, saiu uma figura. Embora a fumaça o cobrisse e seu rosto estivesse preto, seus movimentos o revelaram imediatamente. Então Henry Embromador reconheceu Callie. E também que ele o estava olhando de um jeito peculiar. Que foi? Perguntou ele, na defensiva. Callie olhou para ele por algum tempo. Havia um boato de que você tinha morrido. Surpreso com isso, Henry dava a impressão de estar ponderando quão confiável fosse o boato. Não, ele disse finalmente. Callie continuou olhando para ele. O que aconteceu? Henry Embromador sorriu. Pouca coisa. A gente entrou numa boa. Só matamos meia dúzia até chegar nas garotas. Agora vejo por quê. Eles não atacaram. Não. E aqueles incêndios? A gente matou as freiras de susto. Uma delas derramou uma frigideira de gordura fervendo. O lugar pegou fogo feito um monte de feno. Chamas por baixo das tábuas do assoalho e tudo. Por isso começaram a aparecer focos de incêndio por toda parte. Ficou meio assustador. As garotas estão bem? Ótimas. Todas elas. Ele riu. Bosco as mantinha com metade da ração dos acólitos. Estão magrelinhas feito palitos. Palmitos. É? De dentes. Ah, achei que você tivesse dito. Sabe? Palmitos. De comer. Não faz sentido. Palmitos. Faz? Não. Por que será que ele não as matou? Acho, disse Henry Embromador, que todo mundo tem um lado bom. Os dois sorriram. Kale ace nu para os corpos pendurados por todo o patio. O que você acha de tudo isso? Eu não acho nada. Ele disse, com raiva de repente. Já vão tarde. Puta que pariu. Então ele riu. Achando graça, certamente, mas horrorizado também. Mas eu jamais poderia prever. Bosco disse que assim eles iriam para o céu. Henry Embromador balançou a cabeça. Já achou Bosco? Não. Você quer achar? De um jeito ou de outro. Talvez ele esteja no quarto. Não é, disse Henry Embromador. Uma boa ideia sair andando por aí sem se garantir. Estou impaciente. Mesmo. Não consigo esperar. Windsor, o lacônico canceroso incumbido de matar Thomas Callie naquele dia, estava se sentindo particularmente pouco apto. Ele não iria durar muito. De qualquer jeito. Vira Callie falando com Henry Embromador e tentará chegar a um lugar elevado de onde pudesse mirar direito. Vestia uma batina arrancada de um dos redentores. Ele esperava bem mais confusão e dias de luta que lhe dessem uma oportunidade, mas agora tudo estava imóvel, e soldados andavam por aí aos milhares, soturnos e deprimidos com aqueles mortos pendurados. Depois de toda a tensão e de tudo acabar de repente, não havia outro destino para a horrível mistura de sentimentos deles, a não ser para dentro. Pouco familiarizado com o santuário e seus truques, Windsor se perderá a caminho de um balcão com a murada que avistara. E quando chegou lá, foi só para ver Callie e Henry Embromador saindo da praça para uma incursão de reconhecimento que só podia ser considerada gravemente refletida. Embora, é claro, se eles tivessem sido prudentes e ficado onde estavam, Callie só teria vivido mais alguns segundos. Windsor se livrou da batina, havia muitas outras à disposição, e saiu no encalço dos dois garotos, embora não muito otimista sobre encontrá-los na imensa confusão daquele lugar. Por outro lado, agora laconicos vagavam por todo o santuário, então não haveria problema em segui-los. Windsor parou só para vomitar. Algo que agora estava fazendo 3 vezes ao dia. Não era um progresso fácil para Callie e Henry Embromador. Embora os pisos estivessem desimpedidos, todo o espaço a partir de meio metro do chão estava lotado de padres pendurados. E seu avanço era lento e peculiar à medida que eles iam empurrando e se embrenhando na cerrada floresta de corpos pendentes. Como esperava, Windsor logo se perdeu. Mas ao olhar por uma janela notou que, embora ele não conseguisse ver os dois garotos, eles denunciavam sua passagem com o movimento dos corpos balançando em seu rastro. Ele decidiu que seria mais rápido, mesmo fazendo várias paradas para verificar o avanço dos dois, rastejar por baixo dos padres em vez de abrir caminho empurrando-os. Isso também ocorrerá a Callie e Henry Embromador. Mas não só eles tinham objeções à ideia de rastejar sob os pés de seus antigos senhores, mas a verdade é que estavam gostando daquilo. A soldadesca em geral podia ter ficado intimidada pela macabra disposição dos redentores de aceitar a morte daquela maneira tão terrível e determinada. Mas Callie e Henry Embromador eram feitos de material mais resistente. Aquele fim hediondo lhes parecia totalmente merecido, e melhor do que qualquer coisa em que eles mesmos pudessem ter pensado. Não era exagero dizer que, depois de superar o choque inicial, eles estavam encantados com o que acontecerá, um êxtase de satisfação em saber que toda a sua dor havia de alguma forma sido retribuída. Aquelas mortes eram muito doces para ambos. Uma doçura que precisava ser completada com um confronto com o próprio Bosco, vivo ou morto. Num certo momento, Windsor ficou a 40 metros dos dois,
mas a escuridão e a complexidade do lugar o derrotaram de novo. Ele virou na direção errada e se arrastou, sob a abóbada de pés suspensos, cada vez mais para dentro do santuário. Quando Kali e Henry Embromador chegavam ao final do maior dos corredores, eles ouviram um som. De início era difícil de discernir, parando e recomeçando. Um som raspante e irregular, como o de um animal preso, um animal pequeno tentando escapar. Era um som desesperado. Arranha e raspa, silêncio, arranha e raspa. Na escuridão e no silêncio cada vez mais profundos, aquilo retesava a pele de suas nucas. Arranha e raspa, silêncio, arranha e raspa. Então, um estranho farfalhar agitado. Devagar, eles chegaram ao fim do corredor, onde este virava à direita e também se abria num espaço do tamanho de um grande quarto. Inquietos, eles deitaram no chão e viram o que estava causando ruído. Pés enlouquecidos com sandálias, batendo e raspando no chão e desesperadamente tentando fazer contato com algo sólido para sustentar o peso do corpo. O nó devia ter cedido, ou a corda esticado. No canto do corredor havia espaço suficiente para que os dois se sentassem apoiados à parede sem ficar com as fileiras de pés mortos na cara. Está ficando escuro demais para enxergar, disse Henry Embromador. Max, Max, Max. É bem perto daqui, do outro lado desta ala. Raspa, raspa, raspa. Esse som está me dando nos nervos. Então vamos sair daqui. Mantendo-se perto da pedra, eles foram andando ao lado da parede da ala. Max raspa, Max raspa. Então, de repente, um arranhar louco e desesperado e sons de afogamento quando o homem estrangulado, lutando para respirar, se esticou para tentar alcançar o chão. Ah! Pelo amor de Deus! Disse Henry Embromador, empurrou os mortos enforcados e segurou o Redentor agonizante pela cintura para sustentar seu peso e cortar a corda com sua faca. O Redentor moribundo, quase morto, encheu os pulmões de ar e recobrou a consciência. Mas só de certo modo. Supervisor dos outros enforcamentos, ele fora um dos últimos a se enforcar. A corda parecia boa, mas provara ser de qualidade inferior e esticara, permitindo que as pontas dos seus dedos dos pés sustentassem seu peso o suficiente para mantê-lo vivo por horas. Quando Henry Embromador o segurou pela cintura, ele conseguiu respirar e começou a acordar do pesadelo da morte do qual tentava fugir. Um demônio estava vindo pegá-lo, gordo, de olhos esbugalhados e falhas nos dentes, todo rosado e branco, com uma melecosa, gotejante ereção vermelha, rindo loucamente, como um porco riria. Não era Henry Embromador, mas esse horrível demônio que o segurava nos braços. Tentando pegar qualquer coisa para se salvar, o homem puxou um lápis apontado que usará para ticar sua lista daqueles que deveria enforcar e, com a força conferida pelo terror extremo, apunhalou a criatura que o segurava, que gritou e se afastou, largando o Redentor e finalmente quebrando seu pescoço. Ai! Ai! O que foi? O filho da puta me apunhalou. Kali começou a abrir caminho entre os corpos pendurados, que zombavam de Kali batendo nele e uns nos outros. Havia um pouco mais de espaço ao redor do Redentor agora morto. Ele fora o último a se enforcar e sobrara lugar. Henry Embromador estava apalpando a axila e as costas. Me apunhalou, ele disse, indignado. Me apunhalou com uma porra de um lápis. O Redentor, sua alma agora em êxtase eterno ou não, segurava de fato um lápis na mão direita. Ainda bem que era só isso. Que coisa mais idiota. Porra, cala a boca, deixa ver. Ele levantou o braço esquerdo e virou de costas. Levou tempo a achar o buraco na lã. Kali precisou cortá-la para ver direito. Havia, de fato, um buraco do tamanho de um lápis, sem muito sangue, embora estivesse saindo um pouco. Como está? Bem, eu não queria um pra mim. Aposto que dói um pouco. Dói. Não é muito grave. Vamos voltar e cuidar disso. Está tudo bem. Já chegamos até aqui. Me dá uns minutos. Ele respirou fundo algumas vezes e começou a se sentir melhor. Quanto falta? Só mais um pouco por este corredor. Você acha que ele pode estar vivo? Pode estar esperando para levar você junto. Provavelmente nem está mais aqui. Aposto $1. Não. Por que não? Para que fazer isso? Estou me sentindo meio zonzo, disse Henry Embromador. Parecia. Também. Gotas de suor, pequenas, começaram a cobrir seu rosto, e ele estava pálido. Ele se sentou, usando a parede para sustentar seu peso. Kali não gostou nada da sua aparência. Me deixa ver o ferimento de novo. Henry Embromador virou para a direita. Agora estava saindo mais sangue. Não muito, porém mais do que ele esperava. Devia ter sido um pouco mais fundo do que ele pensara. Mas enquanto Kali olhava, o sangue parou de fluir. Ele apoiou Henry Embromador contra a parede para descansar. Mas àquela altura ele já estava morto. Capítulo 39. Idrispuk estava de pé na praça principal do santuário, conversando com Fanchave, cuja mente estava em outro lugar, perguntando-se se Windsor teria conseguido matar Thomas Kali. Ele estava tão absorto que não percebeu, a princípio, que Idrispuk parara de falar.
Então todos ao redor dele fizeram silêncio também. Do outro lado da grande praça, Kali estava andando lentamente na direção deles, carregando Henry embromador de cavalinho, como se ele fosse uma criança que tivesse pegado no sono depois de um dia agitado. Por um momento, ninguém se mexeu, todos incapazes de entender o que estavam vendo. Estariam brincando? Já brincaram assim muitas vezes. Kali parou e o ajeitou mais para cima nas costas, como se ele fosse cair. Então uma dúzia de homens correram na sua direção, e ele deixou que tomassem Henry embromador nos braços. Idrispuk e Fanchave andaram lentamente até ele. Henry embromador estava morto. Eles eram experientes demais para não reconhecer a terrível ausência. O que aconteceu? Pergunta Idrispuk. Kali pareceu não ouvir. Ele não vai voltar para nenhuma sala deste lugar. Tragam uma das mesas do refeitório para cá. São grandes. Vão precisar de uma dúzia de homens. Estava claro que Kali não queria falar. Por isso eles ficaram por 5 minutos com ele, que olhava ao seu redor pelo santuário, como se estivesse tentando lembrar onde deixará alguma coisa, com Henry embromador sendo segurado com cuidado nos braços de 4 pessoas do seu povo. Então a mesa, claramente tão pesada quanto Kali dissera e com uns 9 metros de comprimento, foi trazida para o meio da praça. Kali pegou Henry embromador dos homens e o deitou cuidadosamente no meio, depois arrumou o corpo, primeiro com as mãos dos lados e depois cruzadas sobre o peito. A morte já contraíra seu lábio superior sobre os dentes da frente, zombando dele com o sorriso leporino dos mortos. Foi com alguma dificuldade que Kali o puxou de volta no lugar. Então suas pálpebras começaram a se abrir e Kali não conseguia fazê-las ficar fechadas. Ele pediu que um dos sargentos lhe desse o lenço branco que estava usando. Dobrou algumas vezes e o pôs sobre os olhos de Henry embromador, como uma venda. Ninguém ainda havia dito nada, até que um dos soldados exclamou: "Meu Deus!" Todos olharam, exceto Kali, perdido num mundo só seu, olhando para o seu amigo. Ao redor dele, um silêncio tão intenso que finalmente perfurou a névoa de sua descrença de que Henry embromador se fora de vez. Ele ergueu os olhos. Do outro lado da praça, descalço, vestido em linho branco e com o nó de forca do penitente no pescoço, o Papa Bosco XVI andava na direção deles com um sorriso gentil no rosto. Estava muito mais magro do que quando Kali o vira pela última vez, e a túnica de linho era grande demais, o que, junto com a boca aberta pelo esforço para andar, dava ao seu rosto o aspecto de um pinto ainda despreparado para deixar o ninho. O velho levou quase um minuto para alcançar o grupo de pé perto da grande mesa, e cujos olhos se moviam silenciosamente, indo e voltando entre Kali e o velho cambaleando em sua direção. Kali não se movia nem piscava, mas olhava para Bosco, completamente hipnotizado. Parecia, para quem estava olhando, que o velho e Kali tivessem se tornado as únicas pessoas existentes na praça. Bosco parou, ainda sorrindo amorosamente para o garoto. Esperei pacientemente sua chegada para explicar tudo e pedir seu perdão pelo terrível sofrimento que causei a você. Kali continuou sem se mexer nem dizer nada. Parecia que ele nunca mais iria falar. Eu não conseguia entender como Deus estava falando comigo através de todas as suas muitas vitórias sobre nós. Sem água e comida, rezei dia após dia. Eu podia ver, mas não perceber, ouvir, mas não entender. Então, em sua compaixão por minha estupidez, ele cortou a pele da frente dos meus olhos. Quando você chegou aqui, um menino, vi imediatamente o que você era. Mas achei que você precisava de mim para lhe ensinar como varrer da face da terra seu maior erro. Toda noite eu chorava pela dor e pelo sofrimento que eu precisava causar para que você tivesse a força espiritual e física necessária para um trabalho tão inominável. Todas as coisas que fiz para fortalecer você só geravam ódio, quando deveria ter havido amor. A morte do mundo era um ato de sagrada ternura com a humanidade, e não um castigo. Era para ser feito como um presente, para que ele pudesse recomeçar. Pensei que você fosse a personificação da ira de Deus. Mas você era seu amor feito carne, não sua raiva. Em minha incompetência, tornei você louco e odioso, quando tudo o que eu deveria ter feito era tratá-lo com a bondade que você demonstraria pelo mundo, ajudando todas as suas almas a irem para o outro mundo para começar de novo. Minha culpa, minha máxima culpa. Bosco se ajoelhou diante de Kali. Me perdoe, Thomas. Deus estava me avisando, através de todas as suas vitórias contra nós, que os danos que causei à sua alma precisavam ser desfeitos pelo homem que causará aqueles danos. Pensei que eu e meus camaradas seríamos os últimos a unir-nos a Deus para a grande renovação das almas. Mas agora é necessário que sejamos os primeiros, para que você possa fazer o trabalho do Senhor com o espírito em paz. Somente com o nosso singelo sacrifício o ódio da sua alma pode ser apagado. Bosco, com lágrimas de gratidão escorrendo dos olhos, estendeu as mãos e começou a rezar. Purga-me com isopo, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Livra-me de minha culpa para que o espírito e o coração de Thomas Kali, que eu despedacei, possam se rejubilar. Enquanto Bosco rezava, Kali começou a olhar ao seu redor, como se estivesse procurando uma chave esquecida em algum lugar. Todos os outros o olhavam, horrivelmente empolgados pelo que estava acontecendo. Fanchave falou baixinho com Idrispuk quando Kali foi até a outra ponta da mesa sobre a qual o corpo de Henry embromador estava deitado, e começou a puxar um pequeno sarrafo que fora pregado na parede do refeitório e na mesa para que ela não se movesse.
Pense nas informações que podemos obter de Bosco, disse Fanchave. Precisamos dele vivo. Concordou. Fique à vontade. Fanchave não se mexeu. A tentativa de Callie de arrancar o bloco de madeira, de uns 20 centímetros de comprimento, foi infrutífera, pois os pregos ainda estavam fundos demais. Então ele deu um puxão poderoso no bloco e este se soltou. Quando ele voltou para perto de Bosco, o velho ainda estava rezando. Com este sacrifício de teus padres, enxuga todas as lágrimas de seus olhos para que não haja mais sofrimento, tampouco haja mais dor. Devagar, Callie começou a dar a volta nele, algo claramente sendo ponderado em sua mente. Assim como o Redentor enforcado ofereceu seu pescoço quebrado pela nossa salvação, com os estertores do sacrifício de teus redentores, limpa os desnecessários insultos à sua alma, para que ele fique livre, finalmente, para fazer sua terrível gentileza ao mundo. Livre, finalement. Callie deu 2 passos para a frente e desceu o bloco de madeira no alto da cabeça do velho. Mas não era um golpe especialmente forte. Nem o pedaço de madeira era especialmente pesado. A cabeça de Bosco balançou de leve para a frente, não muito, e um fio fino de sangue escorreu pelo seu rosto. Ele abriu a boca como que para continuar, mas nenhum som saiu. Tentou falar de novo, mas imediatamente houve outro golpe e novamente sua cabeça foi para a frente. Mas outra vez o golpe era muito mais fraco do que poderia ser. Os homens ao redor não eram nada leigos em matéria de horrores, mas alguns já estavam desviando o olhar. Então, outro golpe. Mais um fio de sangue. Bosco agitava a cabeça e suas mãos baixaram para as laterais do corpo. Ele gemeu. Eminência. Tuasma. Mais um golpe calou sua boca. Mas ele ainda era forte demais para cair, ou os golpes eram propositalmente insuficientes. Então, outro estalo da madeira no crânio. E mais outro. Desta vez ele quase caiu de cara no chão. Mas algo o fez ficar quase na vertical de novo. Outro golpe. E desta vez um grito de Bosco, quando meia dúzia de fios de sangue fluíram de seu crânio raspado e cobriram seu rosto. Pelo amor de Deus, Thomas. Chega, disse Idrispuk. Callie olhou diretamente para ele, como uma raposa sentindo o cheiro tênue de algo no vento. Importante? Nem um pouco. Então a interrupção foi totalmente ignorada, como se jamais tivesse acontecido. Ele se virou para se concentrar em Bosco de novo. Largou o bloco ensanguentado de madeira e então, com grande cuidado, segurou o laço de penitente ao redor do pescoço de Bosco e começou a balançá-lo suavemente de um lado para outro, sustentando seu pescoço para que ele não se machucasse, como uma mãe segura a cabeça do bebê ao lhe dar banho. Thomas! Exclamou Idrispuk. Mas não adiantava. Ele estava em algum lugar bem além do alcance da piedade. Callie puxou Bosco para perto do seu rosto e o esbofeteou com uma mão para que acordasse. Lentamente, Bosco abriu os olhos. Ao reconhecer Callie, começou a sorrir de maneira amorosa para o garoto. Eu quero! Mas o que Bosco queria foi interrompido em um segundo quando Callie, com a ira de uma hiena, puxou a corda para cima e depois para baixo, com um movimento tão furioso que quebrou o pescoço do velho com um sonoro estalo. Um ruído se ergueu dos homens ao redor. Uma inspiração coletiva de ar. Callie puxou o rosto de Bosco para perto do seu, até que estivessem quase se tocando, fixando sua morte na mente para nunca mais esquecer. Então, muito cuidadosamente, deitou o morto no chão e se afastou. As testemunhas estavam tremendo. Todas elas. Até Fanchave. Eles já viram mortes difíceis antes, e raiva. Mas nada assim, não de alguém que ainda era, na verdade, um garoto. Capítulo 40. O incêndio que quase sufocara Henry Embromador no dia anterior ainda não havia sido apagado completamente e, depois de algumas horas, voltou a ganhar força, embora apenas no gueto onde as garotas eram mantidas. Mesmo assim, era o suficiente para produzir um brilho laranja que iluminava a parte de baixo das nuvens cinzentas e baixas que pairavam sobre o santuário e permitir a Idrispuk encontrar Callie, a uns 800 metros do portão, cerca de 4 horas depois que ele matara Bosco. Lamento muito por Henry Embromador, disse Idrispuk. Não houve resposta. De início. Como você sabia que eu estaria aqui? Não sabia. Mandei gente te procurar. Mas achei que por aqui seria uma possibilidade. Callie estava sentado numa pedra a uns 100 metros da instalação isolada, onde Arbel Materazzi estava sendo mantida. Você estava pensando em entrar? Estava ruminando isso. Sim. Você se importaria se eu pedisse para não fazer isso? Mais uma vez. Não houve uma resposta imediata. Pensei em enterrar Henry Embromador no oásis de Voynich. Ele disse finalmente. Não conheço. Não fica longe daqui. Amlego. Belas árvores, pássaros cantando, e tal. Ele iria gostar. Iria? Sim. Quero que as garotas vão. Acho que elas vão chorar. Ele iria gostar disso também. Uma bobagem. Realmente. Que diferença faz? Estive num bom número de funerais. Eles fazem diferença. Às vezes. Não para ele. Não.
Não para ele. Mais alguns minutos de silêncio. Então Callie riu. Já te contei sobre Henry Embromador e o livro de orações de cabeça para baixo? Acho que não. Na verdade, ele contará a história a Idrispuk quando eles estavam em Treetops. Não sei de onde Henry tirou a ideia. Mas ele arrancou a capa do missal que tínhamos que ler por 1 hora ao dia e a colou de cabeça para baixo. Pegava o livro, sempre que encontrava um porco que não o conhecia, e começava a ler. Eles ficavam loucos quando viam aquilo, fingindo ler o santo missal, blasfêmia. Iam correndo até ele, arrancavam o livro de suas mãos e lhe davam um pé de ouvido. Mas ele não ligava. Aí mostrava para eles que a capa havia sido colada de cabeça para baixo. E dizia que estava esperando receber um novo. Até os porcos dos redentores precisavam se humilhar. Depois disso, alguns até pediam desculpas. Ele ganhou uma fortuna apostando com os acólitos como conseguia fazer um redentor pedir perdão. Mais um silêncio. Eu a odeio. Sim, nunca a odiei antes. Fingia odiar, mas não odiava. Sentia vergonha por ela não me amar mais, ter me vendido. E mesmo assim eu não parar de amá-la, nem por um momento. Outro silêncio. Sabe o que é mortificação? Não. Bosco dizia que significa que você pode morrer de vergonha. Sabe? Vergonha pelos seus pecados. Eu sentia mortificação amando-a. Tão fraco e envergonhado. Pela primeira vez, ele olhou para Idrispuk. Sabe por que Henry morreu? Não. Por causa dela. Não entendo. Veja bem. Eu voltei para cá por causa dela. Eu a trouxe aqui para mostrar a ela. Quero dizer, não planejei isso nem nada. Não na minha cabeça. Mas agora consigo entender. Agora que ele está morto. Entender o quê? Eu queria que ela visse o santuário para que ela entendesse porque eu era tão esquisito e me amasse de novo. E depois queria mostrar para ela que eu era capaz de destruí-lo. Que ela não precisava ter me entregado a Bosco, porque eu poderia tê-los derrotado. Eu teria derrotado. O derrotei. Eu queria que ela visse a coisa horrorosa que ela fez. Sem nenhuma razão válida. Mas tudo o que fiz foi trazer Henry Embromador de volta para morrer nesse monte de merda. Logo aqui. Para morrer aqui. Ele começou a apertar os punhos na cabeça, esmagando as têmporas com os nós dos dedos, como se quisesse abrir um buraco para alguma coisa sair. Não vá lá, Idrispuk disse. Acho que eu deveria. Quel fico de pé. Bosco tinha razão. Ou você mata o passado ou ele mata você. Não vá. Com você nesse estado de espírito. Algo ruim poderia acontecer. Tem razão. Isso é verdade. Tenho coisas indizíveis em mente. O que Henry Embromador diria? Ele estava ficando desesperado. Para tentar algo assim. Henry Embromador está morto. Ele não tem direito a voto. Eu não sei o quanto ela é boa ou má. Mal coneco agerate. O que sei é que ela é uma maldição para você. Você só vai conseguir piorar as coisas se chegar perto dela. Vocês dois sofrem de uma mesma loucura que vai parti-los ao meio. Afaste-a de você. Mais um silêncio breve. Quando assassinei Kit das Lebres, teve uma coisa que não contei para você. Sobre o olhar dele, imagino que ele também estivesse apavorado. Mas não foi seu medo que grudou na minha mente. Foi o choque. Isto não pode estar acontecendo comigo, ele estava pensando. Enquanto eu o estrangulava, não comigo. Dia após dia, Kit era culpado de todo tipo de crueldade e violência. No entanto, quando a violência o atingiu em sua própria casa, ele ficou embasbacado. Não consigo tirar aquela expressão intrigada da mente. Ele se virou novamente para Idrispuk. Sabe por quê? Não. Eu mesmo acabo de descobrir. Porque quero ver aquela expressão de novo. Quero mesmo. Quero vê-la nos olhos daquele monte de merda do Zog, de Boz e Card, de Robert Fanchave e seus éforos e todas as pessoas como eles em qualquer parte do mundo. Quero ver aquele choque em seus olhos. Eu? Eu não. Isto não pode estar acontecendo. O mundo está cheio de gente que precisa morrer assim. Então, a mão esquerda de Deus, no fim das contas. Cala riu. Quem falou alguma coisa sobre Deus? E as pessoas que você vai ter que matar para chegar até eles? Darei a todos a chance de sair do caminho. E se eles não concordarem, então terão o que os espera. Bem como os milhares e milhares que não conseguirão sair do caminho, mesmo que queiram. Bosco achava que você poderia dominar o mundo. Mas ele era louco. Qual é a sua desculpa? Que escolha eu tenho? Sempre temos escolha. Sabe? Nunca ouvi você dizer nenhuma idiotice antes. Está realmente me dizendo que posso parar? Nem se eu quisesse. Ninguém vai me deixar em paz. Ninguém vai deixar que eu me recolha a algum lugar com bolos e garotas, em paz e sossego. Já tentei isso. Eu não duraria 6 meses se me afastasse agora. Ele olhou para Idrispuk. Diga que estou errado. Sua alegria está toda em arrasar coisas. Desgraça e desolação deixam a sua alma contente. Quê? Por alguma razão? Callie ficou furioso. Não foi isso que aquela boneca te disse? Ah! Aquela coisa. Sim, eu não concordo. Só para constar. Obrigado. Estou comovido. Mas se você descer lá e matar Arbel Materazzi, esse é o primeiro passo. Você não consegue voltar atrás depois de algo assim. Sabe o que aprendi matando Bosco? Não há nada como uma coceira que você possa finalmente coçar. Chega de conversa. Agora.
A gente se fala de novo amanhã. Você vem comigo? Pergunta Idris Puck. Dormir em cima desse dilema? Não. O que Idris Puck podia fazer? Nada. Ele voltou para o acampamento principal, tropeçando nas pedras e nas raízes de limpa-bunda no caminho. Durante aquela noite toda, padres caíram pelo ar. Bandos, passaredos, grupos, ninhais e revoadas de recém-enforcados estavam sendo carregados a centenas até a parede oeste do santuário e jogados por cima da muralha para despencar 90 metros até Jinxfield, onde os corpos dos redentores eram dispensados havia 600 anos. Como eles caíam? Diferente de tudo que você já viu. 3 horas depois do início do macabro ritual, conhecido como a primeira defenestração dos enforcados, porque o buraco na parede pelo qual os corpos eram jogados parecia uma janela, Windsor finalmente conseguiu fugir dos recessos do santuário e foi ter, doente e exausto, com Fanchave. Tarde demais agora, querido. Ele disse. Melhor você ir dormir e tentar amanhã. Mas não haveria outra chance para Windsor. Quando o sol nasceu, Thomas Cally estava a quilômetros dali, sentado numa carroça a caminho do depósito de materiais de Snow Hill. Idris Puck mandou homens procurarem por meses. Mas não havia sinal do garoto. Ele não desistiu, naturalmente. Pagou altas quantias a espiões que sabiam ficar de boca fechada para que relatassem todo o boato até do mais fugaz vislumbre de Thomas Cally. Houve muitos assim. Não era difícil duvidar da história de que ele fora visto na proa de um grande navio, partindo para cruzar o Mar de Madeira, acompanhado por 8 donzelas vestidas de seda branca, a caminho da ilha de Avalon, de onde voltaria depois de um longo sono para salvar o mundo da próxima vez que este fosse ameaçado de destruição. Então se falou que ele estaria ganhando a vida como malabarista em Berlim, ou vendendo chapéus nos mercados de Siracusa. Alarmantemente plausível fora a notícia, mais de um ano depois, de que ele fora morto no Líbano tentando interromper o casamento de Arbel Materazzi com o Aga Khan, duque de Malfi, um homem tão extravagante que era conhecido como imperador do sorvete, porque sua fortuna estava derretendo. Mas Idris Puck rapidamente confirmou, ouvindo um convidado que estivera na cerimônia, que as bodas haviam acontecido de forma impecável. Mais tarde ainda, houve o boato de que ele se afogara, junto com Wat Tyler, no grande fiasco da Ilha dos Cães. Depois, que ele fora crucificado ao lado de Bufelo Bill durante as guerras religiosas em Troia. Mas embora os avistamentos fossem tão numerosos quanto suspeitos, uma espécie de padrão emergia de alguns relatos, bem raros, que Idris Puck torcia para que fossem verdade. Havia vários boatos de que ele fora visto em Emamaeus, em cidadezinhas minúsculas, comprando pregos, serrotes e azeite de oliva. A normalidade disso tranquilizava Idris Puck. Lá era quente, até no inverno, e o campo era coberto por quilômetros e quilômetros de florestas de olmos e freixos, bem como centenas de pequenos lagos onde era bem difícil encontrar alguém que não queria ser encontrado. Ele gostava de pensar em Cally mantendo-se ocupado martelando e serrando coisas e comendo bem. Embora não conseguisse descobrir nada de muito concreto sobre esses relatos, mesmo depois de mandar pessoas de confiança lá para baixo para investigar. Mas ele esperava que Cally estivesse por ali, de qualquer forma, e em segurança. Appendix 1. Declaração feita em nome do Secretariado Arqueológico das Nações Unidas, SANU, como o parecer judicial do moderador Breffney Waltz detalhou de forma tão elegante as origens da descoberta das lixeiras do paraíso e da criação, da chamada trilogia à mão esquerda de Deus, não me alongarei sobre elas aqui. Tampouco pretendo enumerar as falácias jurídicas das totalmente impróprias alegações de propriedade do Dr. Fahrenheit ou do povo Abiru, direitos esses que claramente pertencem a todo mundo, e não a um indivíduo ou a uma tribo que mostrou bem pouco respeito por esse mais precioso de todos os sítios arqueológicos. Ninguém está negando a contribuição do Dr. Fahrenheit para a descoberta das lixeiras, e se ele tivesse chamado imediatamente o Secretariado Arqueológico das Nações Unidas, como deveria ter feito, esta seria uma história muito diferente. Ele seria agora admirado como um dos maiores filhos da arqueologia, em vez de ser hostilizado como seu maior vilão. Já no começo, Fahrenheit postulou a hipótese provisória de que a origem das páginas do campo dos livros não fosse uma biblioteca ou qualquer coisa igualmente estruturada com cuidado, mas uma lixeira contendo sobretudo papéis descartados, algo semelhantes àquelas descobertas nos primeiros anos do século passado em Oxirrinchos. Embora aquelas ruínas não tenham mais do que 1800 anos. A prova de que até uma grande cidade pode desaparecer muito rapidamente da lembrança da história. Acontece que ele estava certo. O que ele não conseguiu fazer foi descobrir a localização da lixeira propriamente dita. De qualquer forma, enquanto ele procurava o que poderíamos chamar de jazida principal, continuava descobrindo fragmentos individuais de papel, e foi a partir desses, comparados mediante seu fluente conhecimento do idioma Abiru, que ele conseguiu encontrar as bem poucas palavras que as duas civilizações tinham em comum, e assim desvendar o significado de muitos desses documentos, alguns dos quais podiam ter 50 mil anos ou até mais. O que ele tinha em mãos eram muitos fragmentos desencontrados de papel, trechos de velhas cartas, contas, documentos legais, mas somente um livro. Ele nunca foi encontrado em sua forma completa,
mas os papéis continuavam a surgir em grandes quantidades e aproximadamente no mesmo lugar. Havia tantos fragmentos que assim que ele dominou o idioma desses textos, foi capaz de recriar quase em sua totalidade o que descobrira ser uma série de 3 livros. Mas o que isso lhe dizia, ou nos dizia, sobre a importância desses livros entre o povo para o qual eram destinados? Será que eram encontrados em tão grande número porque a trilogia A Mão Esquerda de Deus, como ele a chamou, nenhuma página com título foi descoberta até agora, era considerada um dos grandes tesouros artísticos dessa civilização perdida? Resumindo, o autor era equivalente aos nossos gigantes, um Bramley ou um Gins Meyer. Ou era um Allen Arvodo ou uma Gina Lorenzo, muito lidos e muito ridicularizados. Ou seria ele um autor-editor iludido, cujos livros iam direto da impressora no seu sótão, em massa, para a lixeira, sem vender uma cópia a ninguém além de algum amigo ou parente azarado. Como estão, completamente despidos de qualquer contexto, seja ele histórico ou estético, esses livros nos propõem um desafio interessante. Por enquanto, precisamos chegar a alguma conclusão sobre eles, boa ou má, somente por meio de uma leitura simples e direta, não intermediada por camadas acumuladas de situação cultural. Se não ficarmos comovidos ou estimulados, estaremos rejeitando uma obra antes considerada sublime por seus leitores de qualidade? E se formos tocados, estaremos sendo estimulados por um livro tão inútil que seus contemporâneos só o achavam bom para se jogar fora? Outras questões centrais existem, do tipo ao qual normalmente não damos importância, mas que poderiam nos dizer o que pensar sobre o que estamos para ler. É algum tipo de ficção histórica? É um trabalho contemporâneo descrevendo acontecimentos recentes? É inteiramente imaginário? Os redentores existiram de fato, ou foram meramente o produto de uma imaginação doentia? Ou ainda, a apresentação deles era mera propaganda, escrita por alguém pertencente a um culto rival? As personagens são baseadas em indivíduos reais, e como tais, teriam sido reconhecidas pelo público, ou são totalmente invenção do autor? As muitas diferenças de estilo seriam explicadas pela natureza irregular da escrita? São referências a obras famosas que o leitor teria reconhecido, ou são simples plágio? A obra foi escrita por mais de uma pessoa? Ou nenhuma das alternativas? Somente uma dessas perguntas, relativa aos Materazzi e aos Redentores, já foi parcialmente respondida. Vejam o hashtag a seguir. Precisamos aceitar que talvez jamais saibamos como ler esses textos com precisão. O Sr. Fahrenheit tentou resolver esses problemas pelo simples expediente de ignorá-los. Ele publicou os 2 primeiros livros da série como se fossem exemplos contemporâneos do gênero costumeiramente descrito como fantasia. Embora faltando neles quaisquer gnomos, fadas, monstros ou elfos, não é fácil entender por quê. Seja como for, os livros publicados com o nome de solteira da mãe de Fahrenheit tiveram sucesso razoável, no aspecto comercial, ainda que considerados estranhos por muitos e distintamente rejeitados por outros. A tradução, embora ousada e livre, não pode ser acusada de imprecisão. As Nações Unificadas agora assumiram legalmente o controle do sítio chamado pelo Zabiru de Campo dos Livros, mas popularmente conhecido como Lixeiras do Paraíso, graças a uma manchete de jornal mais preocupada com uma frase de efeito do que com qualquer grau de exatidão. As lixeiras ficam uns 300 quilômetros a leste do mitológico Éden. A propriedade do texto da trilogia A Mão Esquerda de Deus está sujeita a um recurso judicial na disputa entre o Sanu, Fahrenheit e o Zabiru. Depois da internação do Sr. Fahrenheit, com base na Lei de Sanidade Mental, numa instituição na Câmbria, chegou-se a um acordo para publicar o 3º volume, O Bater de Suas Asas, com tradução de Fahrenheit e os direitos autorais pagos diretamente ao Zabiru. Futuramente, e à luz da extensa pesquisa dos documentos que estão sendo descobertos pelo Sanu, uma tradução adequadamente acadêmica será publicada, com notas de rodapé e uma análise detalhada do contexto histórico, além de comentários profissionais. Dificilmente não poderíamos esperar que, à medida que mais material for desenterrado das lixeiras do paraíso, como agora nos vemos mais ou menos obrigados a chamá-las, descobriremos muitas grandes obras-primas de nosso passado desconhecido. Quem pode dizer quais os choques e as delícias que estão por vir? Dr. Professor Ajax Ploman 42 de Brumário de 143.812 Dr. Hashtag como ela detalha um acontecimento mencionado com frequência na trilogia. Recomendo aos interessados a primeira monografia acadêmica aceitável da Sanu, baseada em documentos traduzidos das lixeiras do paraíso. A praxe da agressão. Verificação histórica da Batalha de Silbury Hill e do declínio da hegemonia Materazzi. História hoje, volume 277, p. 62, 120. Appendix 2. Partes da declaração a seguir. De Paul Fahrenheit. Foram editadas em obediência às leis de injúria criminosa e a vários estatutos da legislação das Nações Unificadas para crimes de ódio. Com relação à propaganda tendenciosa do Secretariado Arqueológico das Nações Unidas, SANUS, as mediocridades obscurantistas de que compõem o comentariado cultural e a academia, ao que agora ocupa a presidência do Conselho das Artes, e aos embromadores dos meios de comunicação em massa, podem ir todos no de vocês. A parte disso, o que poderia ser mais desanimador?
Depois que você aprende os conceitos básicos de pensar e ler, do que seguir vivendo numa creche intelectual, com alguém dizendo que brinquedos você deve escolher e por quê? Este brinquedo é legal, garotinho ou garotinha, mas não aquele. Não satisfaz nossa visão do que um brinquedo deve ser. E o que poderia ser mais tolo do que ver o mundo pelo olhar da maior parte do comentariado? O professor, o acadêmico, o comentarista cultural, o crítico, as fileiras cerradas de formadores de opinião que entopem nosso mundo como num ralo. Mas morte, acima de tudo, ao sistema decimal de Dewey, que organiza o mundo até a 18ª casa decimal. O melhor retrato da mente humana nunca é a biblioteca, com sua ordem conveniente e mortal, mas a lixeira. A vida, em sua natureza fundamental, é confusa, aleatória, cheia de coisas podres, coisas lindas, coisas jogadas fora por engano, cheia da profunda verdade do caos. Não pode ser embalada bonitinha para a sua descoberta. Você precisa ser um puxador, um catador na jornada da vida, procurando o que é surpreendente, inesperado. O objeto que está à mão para ser usado de forma diferente daquela a qual ele era destinado. Quanto a para todos eles, o viajante que sai para explorar com um guia oficial, mesmo que seja da contracultura, e um itinerário cuidadosamente planejado, não é um explorador, é apenas um turista metido à besta. Da próxima vez que você for à biblioteca, entre de olhos vendados. As lixeiras do paraíso são mais interessantes do que o próprio paraíso. Como diria Henry Embromador, morte ao bananal. Paul Fahrenheit. O priorado Câmara 18 de Germinal de 143.799 dr. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!